Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Bocage, sempre ao lado do meu amigo, companheiro documentarista Carlos Cola. A pergunta de hoje é: sobre qual esporte a gente vai falar hoje? Tênis não é? Mas essa bolinha tem história. Vamos lá. A gente recebe aqui no estúdio Decola, satisfação em recebê-lo, René Simões. Muita coisa aconteceu até surgir Seja essa muito bolinha bem-vindo. de tênis na história. É verdade. Foi a sua maior sacada? Eu adoro tênis e agora estou jogando pádel. Nossa. Estou apaixonado pelo pádel, é muito bom. Aconselho a quem não conhece esse esporte para conhecer, que é muito, muito legal. Vou deixar a bolinha de E tênis. vamos deixar, a gente vai falando sobre ela, né? Não, eu tive grandes sacadas, né? Eu sou casado há 49 anos. Eu acho que casar com a Fátima foi uma grande sacada. Eu tenho 3 filhas, né? E eu sigo o líder dos líderes, né? Esses dias fiz um podcast e o cara me apresentou como um cara plural. Ele é treinador, ele foi coordenador, ele é palestrante, ele é coach, ele é mentor, blá, 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 ele é empresário. Eu disse, mas a gente tem que abrir reconhecimento, abrir espaço para quem foi o grande líder, né? O cara que pegou um pescador, pegou um rico, pegou um médico, pegou todo mundo. Zelote. Pegou tudo, né? E ele conseguia falar, todos entendiam, todos acreditavam, seguiam. E a palavra que ele deixou, né, a comunicação dele, falando sobre parábolas, né, 2024 anos depois, a gente continuou falando dele e vendo quantas verdades ele falou e da forma como ele falou, né? Então, eu acho que essa é a maior sacada. Então conta a história da bolinha. Qual é a parábola da bolinha de tênis? A historinha, a minha eu tenho em casa, e as meninas têm. Na seleção olímpica, a gente, por ter trabalhado em outras seleções tanto tempo, quando você começa o trabalho, está todo mundo empolgado. Começou o trabalho, daqui a pouco vem aquele negócio, e você tem que ter um propósito, né? E eu cheguei para elas estavam todos reunidos logo no início de trabalho, e passei a foto da minha família. Eu, Fátima, Renata, Bia e Letícia, minhas 3 filhas. E mostrei para elas o que é isso. Aí passou na mão de todas elas e ela disse assim, é tua família, tua família. Eu disse, não, isso não é minha família. Aí sabe como é que é? Jogadora ou jogador é tudo engraçadinho, né? Doido para dar uma no treinador. Ih, não é dele, tem outra família, não sei o quê. Eu disse, não, isso aqui não é minha família, isso aqui é a representação da minha família. Eu, quando olho esse retrato, eu sei quem eu amo, por quem eu trabalho, quem eu sinto falta, tudo isso. Aí peguei as bolinhas de tênis e fui jogando, uma para cada uma, né? E elas pegavam aquela bolinha e ficavam assim, ficou maluco, né? Várias vezes elas disseram que eu era maluco. Isso está no livro lá, O Dia em que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens. Várias vezes elas disseram que eu era maluco. Eu disse, não, isso a partir de hoje, isso aqui é o sonho olímpico. Isso aqui vai representar o sonho olímpico. É a gente no pódio. Você vai imaginar a gente no pódio. Toda vez que você estiver cansada, toda vez que você estiver aborrecida, estiver com saudade da família, olha para isso, olha para ela e se vê subindo no pódio. Esse aqui é o sonho olímpico. E tem uma coisa, você não pode estar em momento nenhum sem essa bola, a não ser tomando banho ou dormindo. Fora isso, se você não tiver com essa bolinha, você vai ser punida. E foi muito engraçado que, um determinado momento lá, estava a Mara Maravilha, que era a goleira, mas essa fizeram de maldade, esconderam a bola dela. A Pretinha estava sem a bola e a Renata Costa sem a bola. E aí, elas estão sem a bola, e agora? O que é que nós vamos fazer? E aí nós resolvemos fazer um julgamento. Eu disse, vai ter um julgamento sobre... E aí nós criamos a Kátia Silene, era a juíza, a Juliana Cabral e a Tânia Maranhão eram as 2 promotoras. Cada uma delas teve que escolher uma advogada de defesa. Fizemos um júri que era comandado pela Milene e tinha outras. E tínhamos a segurança, que era a Daniela. A Daniela era a segurança.
E aí, o dia que nós marcamos, o Maurício desceu com elas e foi num brechó. Conclusão, elas alugaram roupas, alugaram uniformes, a Juliana pintou os dentes de preto, a Tânia Maranhão, e nós filmamos tudo aquilo. Olha, nós ficamos umas 3 horas julgando. Conclusão, quem era culpada foi absolvida. A Pretinha e a Renata Costa. A única que não era culpada foi condenada, que era a Mara, porque elas queriam condenar a Mara. A Mara era muito séria. A Mara via Globo Rural, pô, acordava cedo para ver o Globo Rural. Isso para elas não batia bem. E isso foi muito legal, porque a gente vai viajar por isso, e quando chega no jogo final contra os Estados Unidos, eu vejo o time muito tenso. E eu sabia que a Juliana Cabral tinha esse vídeo. Eu disse, Ju, de noite, depois do jantar, vamos reunir todo mundo, vamos passar o vídeo. Aí foi sensacional. Ninguém lembrava mais de jogo contra os Estados Unidos, nada. Era só gargalhada, rolando, caindo no chão. Foi muito, muito legal. A bolinha ficou marcada. E esse era um grupo muito unido, né? Ficou muito unido. Era um grupo muito desunido, né? Mas ficou muito unido, porque a CBF não gostava delas, o COB não gostava delas, elas odiavam o COB e odiavam a CBF. Então, como é que elas faziam isso? Um comportamento absolutamente irresponsável, agressivo. E aí aceitavam a convocação mesmo contra a vontade? Porque tinha muita coisa que não prometiam e não cumpriam com elas, era tudo. E eu disse para elas, olha, eu não vou conseguir mudar logo a CBF, eu não vou conseguir mudar o COB. Agora, se vocês quiserem, nós podemos nos mudar. E se nós mudarmos, eu vou mudá-los. Eu garanto que tudo que eles prometerem para vocês, eles vão ter que cumprir, porque se vocês estão cumprindo, eles vão ter que cumprir. E foi esse pacto inicial que nós fizemos, e o comportamento delas foi exemplar. Eu não tive um problema disciplinar em todo o tempo que eu tive com elas. E tem uma história da Marta lavando a roupa das outras, né? A Marta tentaram fazer a minha cabeça para não convocá-la, né? Dizendo que ela era indisciplinada, tudo isso. E a Marta estava no Umeå, da Suécia. Eu só fui conhecê-la no aeroporto, nos Estados Unidos. E como você só tem um roupeiro para carregar todos os sacos, eu combinei com os meninos que todas iam participar de todo o material. E quando eu vejo a Marta está no orelhão. Eu fui lá, toquei nela e disse, e a mala? Já peguei a minha, não, todas as malas. Ela foi correndo lá. 3 dias depois, eu vejo a Marta com um comportamento dentro do que eu queria. Eu fui conversar com ela, digo, eu não acredito que vocês vão me enganar. Me falaram isso. Professor, eu tinha 15 ou 16 anos, e aí queriam que eu fizesse greve, queriam que eu brigasse com o treinador, queriam que eu fizesse panela. Eu vim aqui só para jogar futebol. Então, essa é a Marta. E na Olimpíada, gente no mesmo prédio, eu no andar de cima, lá de baixo, tinha uma varanda com um tanquezinho, tá ela lavando uma calcinha, lavando outra, e eu lá de cima olhando. Quando ela chegou na 6ª ou 7ª, eu digo, Marta, você usou essas calcinhas? Eu disse, não, professor, as meninas que usaram e pediram que eu lavasse também, ela estava lavando lá as calcinhas. Essa é a Marta. Sensacional. Sensacional. Um dia eu vi uma entrevista sua que tinha uma zagueira que não aceitava a sua orientação, não teve uma história dessa? A baiana, eu falo isso muito das minhas palestras, que é a respeito da primeira linguagem. Você tem que saber como a pessoa foi educada, como foi criada, que é a primeira linguagem dela. Essa ela entende. Eu, quando cheguei na seleção, achei que linha de 4 ficava muito vulnerável pelos primeiros jogos que eu fiz. Eu resolvi fazer uma linha de 5, mas não com 3 zagueiros, com um líbero, que era a Juliana Cabral, extremamente inteligente. De vez em quando ela passava à frente da Tânia Maranhão e da Mônica e ia jogar como jogadora de meio campo. Era a segunda, às vezes, terceira do meio campo, com muita qualidade. E aí, as duas do lado, a Rosana e a Baiana, elas deixam de ser laterais e passam a ser ala. O trabalho delas é bem balanceado.
Expliquei a primeira semana para as duas, tudo bem, tranquilo. Rosana foi embora. Baiana não conseguia entender. Continuava a ficar colada ali na lateral, tirando o espaço da Mônica. Se você joga com 3 ali, você abre uma e ficava embolado. Expliquei a segunda semana e ela não entendia. Na terceira semana, eu apelei com ela, né? Apelei. Eu sempre faço essa pausa, porque jamais iria bater numa mulher, ainda mais nela, que além de ser forte, lutava boxe e capoeira. Então, não ia nem começar a briga com ela, né? E eu cheguei para ela e disse, não é possível, eu estou com vontade de que eu quero arrebentar você, você não me entende, e gritando. Ela bateu, isso, professor, fala comigo. Nunca mais deixou de fazer o que eu queria. Conclusão, o pai dela nunca chegou para ela e disse assim, meu amor, querida, minha filha do coração, faça isso. Nunca. Ele, quando alguma coisa que ela estava fazendo, que ele queria que modificasse, chegava soltando a mão nela. E ela fez. Conclusão, fazia tudo que eu queria, jogou muito bem, fez um contrato na Suécia, está casada lá, vive na Suécia até hoje. E é difícil, né? Você conseguir identificar a forma de falar com cada Você, às vezes, está perdendo um funcionário, está perdendo um amigo, porque você não está usando a linguagem adequada com ele. Você está sendo muito rude com ele, e ele é um cara que foi criado e acostumado de outra forma. Ou você está sendo muito educado e é um cara que você tem que dar mais pressão em cima dele. A primeira linguagem no futebol você é viu importantíssima. muito isso, né? Vi muito isso, muito. Muito, muito, muito. E como é gerir um grupo de 30, 25? Como é que identifica isso? Singularidade, gestão da singularidade. Eu aqui estou com vocês dois. Vocês não são iguais. Primeiro, se você pegar digital, ninguém tem digital. 7 bilhões de pessoas. Que cara é esse que criou, né? 7 bilhões de digitais diferentes. Então, nós não somos iguais. Eu tenho que entender. Então, o que faz o teu olho brilhar? O que faz o olho dele brilhar? De repente, ele é um cara mais artístico, né? Ele gosta de coisas bonitas. Pode ser que você seja mais econômico, goste mais de dinheiro. Ele seja mais político, ele quer mais poder. Ou ele seja mais individual, ele gosta de ser valorizado. Então, quando você consegue entender quem é quem, você pode ter princípios iguais. O princípio não muda, mas a estratégia é diferente. Vocês dois vão ter que chegar no horário. Agora, a estratégia que eu vou utilizar para dizer para você que você está errado e você está errado pode ser uma estratégia diferente. Como é que eu vou dizer? Pode ser que você fale na frente de todo mundo. Você não está nem aí eu falar na frente. Ele não. Se eu falar na frente de todo mundo, já não dá certo. Então, você tem que ter... Chegou atrasado, chegou atrasado. Como eu vou comunicar, o que eu vou fazer, aí é diferente. Mas aí, no futebol, que você só tem 2 meses, às vezes, para fazer um trabalho, fica difícil, né? Você tem que acelerar esse processo. Aí é o que eu chamo de FBI. O técnico aqui fica... Aí é que eu chamo de FBI. Eu tenho o FBI meu. Que é? Os meus... Seus olheiros, né? Se eu tenho 30 jogadores, eu divido aquele grupo. Tenho 30 jogadores. Quantos são da minha comissão técnica? São 5? Então eu vou dividir em grupos de 6. Cada um vai ser responsável por aquele grupo. Ele tem que saber tudo daquele grupo e eu preciso ficar sabendo de tudo. Só que ninguém vai saber que eu sei. E eu vou trabalhar sabendo, mas de uma forma bem sutil. E talvez identificar as lideranças do próprio grupo, né? Que possam multiplicar aquilo que você pensa. Né? Existe um sociograma que as psicólogas fazem e aí ela identifica quantos grupos você tem. É impossível você ter 30 jogadores e ser um grupo só. Mentira. Você harmoniza isso, você tem vários grupos. E cada grupo tem um líder. E aí você tem que saber. Se você tiver 5 grupos, né, nos 30 jogadores, 5 grupos de 6. Se cada um tiver um líder, tu tem 5 líderes. Se você tiver esses 5 líderes junto contigo, você tem um grupo todo sempre contigo. Nesse grupo olímpico feminino, quantos grupos tinham? Quantas lideranças você conseguia identificar? E de que forma você trabalhava elas? Sempre junto comigo, pô. Né? A Juliana Cabral era uma liderança muito forte, era capitão, né? A Formiga era outra liderança, que era outro tipo de coisa que acontecia. E aí você vai identificando isso. Tinha a Rosana, que hoje é técnica da Sub-20, né? E, então você vai chegando perto de cada uma
e vai juntando. Se você conseguir juntá-las, você vai ter o grupo todo muito harmonizado. É mais difícil, homem ou mulher? É igual? Não, igual nunca. Nunca, né? Igual nunca. A mulher precisa de mais detalhe, a mulher é mais afetiva, a mulher você tem que estar mais próximo dela, você tem que deixar ela verbalizar mais, né? Um homem, você acaba uma preleção e diz assim, alguém não entendeu? Duvido alguém levantar o braço e dizer assim, professor, não entendi, duvido, vai ser sacaneada por todo mundo. As mulheres, não, elas levantam assim, eu não entendi, pode repetir? Tu repete, porque elas precisam de mais detalhes. O homem, aí você tem que usar algumas estratégias, né? Alguém, tudo entendido, ninguém... Tá bem, me diz aí o que eu falei. Aí o cara, não, é que... Vou explicar de novo aqui, que eu acho que alguém não entendeu. Aí tu explica demais, com mais detalhes, com mais coisas. Já que seleção masculina, seleção feminina, né, que a gente está também comentando. Qual é mais difícil de treinar? A partir disso aí que você está falando. É mais difícil alguma delas? Ou cada uma tem a sua particularidade? A mulher tem que ter detalhes para ela. O homem, você treina e diz para ele assim, olha, nós hoje vamos jogar com aquele time ali e vamos atacá-los pelo lado esquerdo, porque o lado direito deles é fraco. Pegou. A mulher não, você vai dizer quem é que são fracas daquele lado, quem é que vai atacar aquele lado, quais são e como é que nós vamos atacar. Aí a pessoa diz, é porque as mulheres são menos inteligentes? Ao contrário, elas são detalhistas, não tem essa questão, ela precisa de detalhe. Você me convida para ir na tua casa e diz assim, vamos lá na Mendissá. Ele me convida, vem na Mendissá 72. Para mim tá bom, Mendissá 72. Minha mulher não. Minha mulher ia perguntar assim, mas ela fica perto de onde? Fica perto do Arco da Lapa. Mas depois que passar o Arco da Lapa, tem alguma coisa? Tem uma lanchonete assim, da cor tal, você pode parar ali. Pronto, para ela tá bom. Para mim, Mendissá 72 está ótimo. Eu venho embora. Então você tem que saber que para um você tem que dar muitos detalhes, para o outro você tem que praticar. Pratica com ele que ele vai embora. E aí você vê diferença no treino de uma seleção feminina ou de um time feminino entre um homem e uma mulher como técnico? A gente teve experiência, no caso da feminina, com a Pia e agora é o técnico do Corinthians. O Eduardo, caramba, até eu fugiu agora. Arthur? O Arthur. O Arthur. Uhum. E aí? É diferente? Depende Você acha dele, que depende precisa dela. ser uma mulher As mulheres competem mais entre si. Elas competem mais entre si. Então, quando vê uma mulher, ela vai competir um pouquinho com ela, às vezes no comando, tudo isso. Mas se os dois tiverem a sabedoria de saber como conduzir o processo cognitivo dos dois, tanto pode ser homem como pode ser mulher, não tem diferença nenhuma. Arthur Elias. Arthur Elias. Pesquisei aqui, eu não lembrava não. Multicampeão pelo Corinthians, eu estava... Vamos falar dessa seleção, então, da onde a gente chegou, né? Dessa seleção feminina. De você ser jogado para cima. Como é que foi isso aí? Por que ser técnico? Ser técnico delas? De futebol. De futebol? Porque é a paixão do meu pai. Meu pai era louco por futebol. E alguém tinha que sair do futebol. Ele jogou no Juvenil do Madureira e no Aspirante do Olaria, ao contrário. Mas ele era louco por futebol, a vida dele, né? Então ele adorava, né? Quando me levava para jogar e tal. Eu fui jogador, costumo não falar isso, porque foi tão... Ninguém acredita. Não, acreditar até acredita. Quem joga comigo acredita. Tem história. Mas é tal história. Não jogou com o Pelé, não jogou com o Zico, não jogou com outro. Até joguei no Flamengo com o Zico quando ele estava subindo. O Zico estava no time de baixo e eu no juvenil, ele estava no infanto juvenil, que existia naquela época. Mas aí mudou a idade, eu fui jogado para 2 anos depois, aí não tinha vaga, nunca achei que ia parar, acabei indo jogar no Bom Sucesso, fui juniores e profissional do Bom Sucesso. O Zico encontrou espaço, né? No que você saiu do Flamengo, ele teve espaço. Não. Essa é muito boa. Essa é uma toma bola, essa foi uma grande sacada. Foi uma grande sacada. Aliás, ele tirou o espaço de muita gente. Tinha um cara que jogava lá, Raimundinho jogava demais, mas aí quando o Zico sumiu, não deu, né? sumiu o Raimundinho. Mas
O TEC começou, pois eu estava lembrando esses dias, um negócio muito interessante. Foi 1969. 1969. Eu estava no primeiro ou segundo ano científico, né? Hoje é o segundo grau, né? E nós fomos disputar o torneio da Independência dentro do quartel, lá em Deodoro. Eu tinha um professor que ele não podia entrar no quartel. Ele disse, olha, Renê, se eu entrar, eu vou ficar preso lá, porque ele... Era gente boa. Ele tinha... Não, era gente boa, mas tinha pensamentos diferentes do regime da época, né? Ele disse, eu não posso ir. Ele disse, como é que a gente vai fazer? Ele disse, você vai como treinador. Eu disse, tá maluco, professor? Como é que eu vou como treinador, pô? Sem nada. Ele disse, não, vai sim, pô. Você vai se dar bem. Eu era o capitão do time, né? E aí fui lá e fomos campeões. Foi a primeira vez que eu fui campeão, em 69. Sua estreia. E aí eu disse, eu acho que eu dou para isso. Mas não passou na cabeça. E a hora que eu me revoltei lá no Bom Sucesso, joguei para o alto, já estava fazendo educação física. Em 73, o professor Guilherme Abitbol, de ginástica, ele me perguntou que o Clube Ginástico Esportivo do Rio de Janeiro queria um técnico. Eu levantei o braço e comecei... Dali saí, foi Vasco, Serrano, voltei, Olaria, Fluminense, Mundo Árabe, e aí não parei mais. Agora, uma história... Você me elegeu... Então, eu não me lembro como foi que surgiu a amizade. Eu vou te Olaria? contar, eu fui no Olaria, vou te contar a história. Jornal dos Esportes. Você no Jornal dos Esportes. Eu fui para o Olaria e cheguei lá, dei o primeiro treino, e o Reis, que era o roupeiro, jogou um saco de material assim, e nego brigando para pegar um pedaço de meia, uma camisa rasgada. Era um lixo aquilo, primeiro treino. E eu disse, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Segundo dia, eu cheguei mais cedo, pedi um saco de material Reis, fui lá na pista, joguei tudo no chão, botei álcool, taquei fogo. Os jogadores, quando chegaram, eu disse, não tem treino, pode ir embora. O Edmundo Cigarro, que era dentista, presidente do Olaria, ele me chama na sala dele, botando o dedo no meu nariz. Quem você pensa que é? Quem você pensa? Aí eu disse, olha, eu não sei quem eu sou, mas eu sei que aqueles jogadores, tratados daquele jeito, com aquele material, eles se sentem nada. E quem se sente nada não consegue fazer coisa alguma. Saia da minha sala. E fui embora achando que eu ia ser mandado embora. No dia seguinte, tinha o material todo novo, material de jogo novo também. E aí, aquele time com Jairo, Godoy, Maninho, nós fomos vice-campeões cariocas. E aí você me elegeu no Jornal dos Esportes, o treinador do ano. Eu sabia que tinha alguma coisa. Eu não me lembrava Eu como. tenho esse jornal em casa. Ah, é? Ah, que legal. Porque Renê viaja para o exterior. Isso. Acho que foi sua primeira ida para o exterior, em 81. E o que ele faz? Ele me manda cartas de lá contando o que ele fazia. E aí eu recebi aquela carta, era uma notícia internacional. Publicado. Não tinha fax, não tinha nada na vida. E ele mandava a carta e a foto. E aí eu publicava no Jornal dos Esportes. E aí contava a história do Renê lá. Era meu com 29 anos. 29. O primeiro treino que eu dei lá no Alcadizia, depois trocou a Alcadizia, passou para ser Oman. Não, era Oman, passou a ser Alcadizia, hoje é Al Emirates. São 3 clubes que se juntaram lá, em Ras Al Khaimah. Fica 70 quilômetros, rapidinho. Dá então tinha um monte de 20 minutos de Dubai. O primeiro treino que eu dei lá, eu mostrando para os caras, o Sheik me chamou na sala dele e disse, olha, vamos trocar o seu contrato, você vai jogar e vai dirigir o time. Mas na cabeça do brasileiro não bate nisso, né? Alguns caras até fizeram isso. Em Portugal fizeram isso. Mas eu digo, não, de jeito nenhum. Eu sou treinador. Com 29 anos eu estava dirigindo. Você não quis jogar? Não quis jogar? Não, pô. Não existe essa, pô. Eu tenho a história em Portugal, no Vitória de Guimarães, que eu vou depois, e aí me contaram que 2 anos antes estava o cara jogando e era o treinador. De repente levantam uma placa, não sei se já tinha placa naquela época, ou avisaram, ele saiu de campo. Aí ele saiu, sentou no banco, logo, quem foi que me tirou? O cara que entrou no teu lugar, não jogou mais no cara. Ele era o treinador, pô. E era fácil o mundo árabe nessa época? Você já era cristão? Já era. Isso aqui me deu um trabalho danado, porque eu fui numa repartição que o nosso supervisor, ele era o diretor do departamento de águas. E eu estou sentado lá e em frente tem um Mutawa.
E eu não sei como apareceu o meu cordão, não sei como, não era, eu não deixava lá, mas apareceu. E aí ele me perguntou o que era aquilo, o que é isso aí? Crucifixo. Aí eu falei, você é Jesus Christ, my Savior, meu Salvador? O cara, ele veio com a varinha. A minha sorte é que o diretor, Ali Awali, ele chegou na hora, porque se ele não chega na hora, eu ia ser preso, porque ele ia me bater, e eu ia bater nele também, né? E lá você nunca vai ter razão se você encostar a mão em alguém. Apanhe, mas não encosta a mão nos outros, vai ser preso. Pô. E naquela época eu acho que mais ainda. Mais né? ainda, muito mais fechado. Muito Quais eram os desafios, assim, fechado. além disso? O que você lembra? Desafios, primeiro, ninguém era profissional. Ninguém era profissional lá. Ninguém ganhava dinheiro para jogar. Jogava por jogar. E eu me lembro que, com uma semana de treino, o treino começava às 4h30 e meu treino só começava às 6 horas, quando eu tinha todo mundo juntos. Aí, uma semana, esse Ali Awali veio para mim e disse assim, quando é que o seu treino vai começar na hora? Eu, com 29 anos, eu desabei em cima dele. Quando você for profissional, os seus jogadores, paguei geral para ele. E ele, na maior calma, ele olhou para mim e disse, sabe quando eles vão chegar na hora? Nunca. Você não começa na hora. Começa o treino na hora. Cara, tomei aquela lapada, né? No dia seguinte comecei na hora, 3 dias depois, nunca mais faltava o meu time às 4h30. No primeiro treino, um monte não foi, né? No primeiro treino, eles chegava a gente às 5, eu já estava treinando, chegava às 5h30, eu já estava. No segundo, no terceiro, todo mundo chegava na hora. Ninguém ia perder. E algum sheik opinou na escalação? Não, lá não. Mas eu tinha um sheik que jogava no meu time. E esse é uma Esse coisa... não era barrado nunca. E esse é uma das coisas que eu falo, sempre disso que eu falo de o olhinho brilhar, né? Esse cara era o camisa 10 do time, jogava bem, muito bem. Mas eu queria mais dele, eu sabia que ele podia dar. E eu tinha um massagista chamado Jorginho, né? E eu falei, Jorginho, tu já foi na casa dele? Como é que é a casa dele? Pô, pessoal, a casa dele é um palácio. Eu digo, tá, e o que mais que tem lá? Ah, tem um lugar que ele tem tudo do Barcelona. Eu digo, tudo do Barcelona, é mesmo? E tudo do Rivaldo. Ele é louco, tem caneca, caneta, camisa, tudo do Rivaldo. Você imaginar, ele tem naquela sala. Digo, maravilha. No dia do jogo, eu fui lá, peguei o lateral, digo, olha, eu quero que você faça isso, peguei o central, isso, peguei o outro, isso. Aí peguei o número 10, assim, fiquei na mão de... Aqui eu quero que faça... Deixa eu lembrar o nome de um jogador que eu quero que você faça igual. Rivaldo. Quando eu falei Rivaldo, ele ficou em pé, assim. Ele ficou em pé. E aí eu digo, Ahmed, eu quero que você faça que nem o Rivaldo. Faz aqui, tira pra cá, porra, tá, assiste, move, bate. Ele jogou muito, cara. Ele jogou muito. No dia seguinte, vem ele, eu digo, pô, que beleza de partida e tal. Você gosta do Rivaldo? Pô, professor, Rivaldo? Pô, não sabia, é mesmo, né? Pô, que legal. Ele, eu gosto muito. E ele usava uma cocheira na perna esquerda, de uma distensão, tinha uma cicatriz de 3 anos ou 4 anos atrás. Eu disse, você alguma vez viu o Rivaldo jogando com uma cocheira igual essa? Ele parou e disse, nunca vi. Ué, e por que você usa? Ele foi lá e tirou a cocheira. Aí a gente entra, né? Primeiro, o que fazia o olho brilhar de um sheik ser comparado ao Rivaldo. Então ele foi comparado. E aí depois você entra em outra coisa, modelagem. Você tem que dar para essas crianças algum modelo para que ele se modele por eles. E ele rapidamente tirou a cocheira. Para que eu preciso disso aqui? O Rivaldo não usa. Então, se nós tivermos bons modelos como profissionais, a gente pode utilizar na base para que eles sejam iguais. Por que esse cara que está aqui, né? Zico, por que esse está aqui, Pelé? Por que a gente pode utilizar? Porque eles são modelos em que você diz assim, aquele cara treinava sozinho. Como o João na imprensa. Né? Na imprensa, esse é o modelo. Então, é preciso que a gente tenha... E o que a gente tem sentido falta no Brasil é a ausência desses grandes ídolos, mas que são modelos. Nós temos alguns ídolos, mas eles não são
exatamente o modelo que você pode dizer, faça igual a ele, olha. Não temos isso. Quem foi o nosso último grande modelo? O Zico, eu acho que foi. O Zico foi um modelo. Ronaldo dentro de campo foi modelo. Ronaldo dentro de campo. Ronaldinho foi um modelo dentro de campo, né? Craque dentro de campo. Fora de campo, talvez ele pudesse ter dado mais, podia ter ido mais longe. Né? Então, mas aí para criança, o que afeta Pois mais? é. É o dentro ou fora? O que afeta mais é o dentro. Agora, o que você precisa usar com Copiar? ele é o fora. Pois é. É o fora. Né? Então, o Ronaldo, por que eu falo que o Ronaldo foi um modelo? O Ronaldo teve 3 cirurgias, e esses que foram 3, né? Foram 2 de joelho, não sei. 2 de joelho. Seríssimos. A primeira, eu sei a história toda, que o Filé me contou lá nos Estados Unidos, ele mesmo conta agora, que o cara dizia para ele: tu não joga mais. E o Filé dizendo para ele: vamos sair daí, vamos para a França. E ele vai lá e ele consegue. E ele até fala num comercial agora: todos sabem dos problemas que eu tive, mas nem um sabe e sentiu a dor que eu senti. Então, esse é um modelo que a gente pode. A gente vê o Zico, né? O modelo que ele era, e depois, quando ele teve aquela contusão, do jeito que ele conseguiu se recuperar. Né? O jeito que ele trabalhava, e mesmo assim conseguiu jogar. Então, esses caras são grandes. O Pelé, né? Pelé, tu vê as histórias que se contam do Pelé em treinamento, e eu fiquei muito amigo do Pepe quando trabalhei em Portugal com ele me contava histórias do Pelé. Né? Então, e aí não tem como fugir da questão que também marcou sua trajetória toda, do Neymar. O Neymar é exemplo? Para quem quer ficar milionário, bilionário, ele é um exemplo. Se você quiser ficar bilionário, siga o que o Neymar faz, porque ele é muito bem sucedido nessa área. O cara agora, o que ele tem de dinheiro, né? O que ele tem de fama, o que ele tem de seguidores, ele é um modelo para isso. Ele esportivamente... Agora, se você quiser dizer assim, tu quer ser o número 1 do mundo? Você quer ser o melhor jogador do mundo? Esse não é um modelo, porque ele não foi. Então, mas poderia ter sido, não? Pela habilidade ele que ainda tinha. pode ser. Ele ainda pode ser. Ele faz falta ainda? Faz. Nós não temos jogador igual a ele, nós não temos. Com o repertório que ele tem, nós não temos. Eu baseio muito o jogador no repertório dele, né? Pega os vídeos que você recebe toda hora com o repertório dele. É impressionante. Eu acho que ele ainda pode ser se ele quiser. Agora, vai ser muito mais difícil sê-lo agora do que antes. Não, ainda mais jogando Será que barato. está faltando alguém identificar o brilho no olho dele? Não tenha dúvida. Tem que saber se esse número 1 ainda brilha, faz o olho dele brilhar. Tem que saber isso. Eu acho que a saída do Barcelona foi um divisor. Quando a gente lembra daquele jogo, cara, Paris Saint-Germain e Barcelona, o que ele fez naquele jogo, é brincadeira. Aí, do Barcelona, ele foi. E você pega agora o Luís Soares contando o que ele e o Messi fizeram para o Luís Soares ser o artilheiro e não o Cristiano Ronaldo, é incrível. Né? Diz que ele esperava, faz o gol, contado pelo próprio Luís Soares, para você ver a capacidade que ele tem, né? Sim. A capacidade absurda. Agora, eu faço mentoria, né? Não só de jogadores, não só de treinador, faço de advogado, faço de estudante, faço mentoria de muita gente, empresários. E aí, quando o cara chega, a primeira pergunta que eu pergunto é o seguinte, e que eu faço: onde você está? Aonde você quer chegar? Aonde você está? Você está feliz com tudo que você fez? Então, vamos continuar traçando esse caminho. Você vai chegar lá, acaba chegando lá. Como é que você está? Você está feliz? Não estou feliz. Você quer chegar onde? Quero chegar ali. Então, nós vamos ter que ressignificar muitas coisas que você fez. Nós vamos ter que modificar para você chegar lá. Senão, você não vai chegar lá. Você vai continuar esse infeliz que você está. A pergunta que tem que ser feita é essa: você está feliz com o que você tem? Estou feliz. O que os outros têm a ver com isso? Sim. Né? Por exemplo, um homem, a gente está falando do homem, a gente não está falando de um garoto. Quando eu falei, eu estava falando de um garoto recém-começado. Eu hoje não tenho
esse direito de falar, porque é um homem, pô. Ele sabe o que quer da vida dele, ele sabe se está feliz ou não, então tem que falar. Você acha que acertou na previsão? Não, eu não acho que eu acertei na previsão. Eu acho que eu dei um conselho, eu acho que, embora ele não reconheça, deve ter ajudado muito ele, porque dali para frente o comportamento dele foi bem diferente, sim, em termos do que a gente estava vendo e do que eu sabia. Você enxerga alguém no futebol atual brasileiro que tenha potencial para ser esse modelo que você está falando? Que tenha um potencial para chegar nisso? Para chegar a ser um Zico? É. Vamos procurar. Não estou falando nem de ídolo, de ser apenas um ídolo, né? Vamos procurar, cara. O Vini Júnior, o que você acha do Vini Júnior? Nessas campanhas todas que ele se envolve, inclusive, principalmente com relação a racismo, né? Que é sempre um termo muito delicado. Eu acho que o problema dele se envolver no racismo está absolutamente certo. Quem trabalhou na Jamaica sabe o que é o racismo. Eu não sabia. Aí a pessoa diz assim, eu levei umas pancadas, uns haters, né? René disse que não tinha racismo no Brasil. Não, eu não disse que não tinha racismo no Brasil. Eu disse que eu não conhecia o racismo no Brasil. Eu nasci em Cavalcante, no pé do morro, jogando futebol, trabalhando no futebol a vida toda. Qual é a distinção que eu fazia entre o branco e o preto? Zero. Zero para mim. Meus amigões que eu tive, zero. Agora, quando eu fui para a Jamaica, eu conheci o que era. Você sair com a seleção da Jamaica e ir para a Europa, você via os olhares, você via dentro do avião, você via aeromoças, você via um monte de coisa. Então, eu não tenho nenhum problema dele se envolver disso, e é até legal que ele se envolva e levante. Ele só não pode esquecer e está colocando isso como sendo a primeira coisa, batalha dele. Isso tem que ser alguma coisa que, através das conquistas dele, ele fortaleça a batalha dele. E eu vejo que em alguns jogos ele deixa isso... Não pode isso interferir no jogo dele. Qual foi o trato que nós fizemos na Jamaica? A Jamaica, a gente tinha não só o lado desportivo, mas a gente tinha o desejo de mostrar que aquele preconceito que tinha era descabido, porque a inteligência não se mede pela cor da pele. Então, nós tínhamos mais do que o jogo, nós tínhamos isso. Mas nós só íamos conseguir falar sobre isso se o jogo aparecesse. Então, você tinha que se preocupar com o jogo para fazer isso encaixar ali. O Vini tem que fazer com que o jogo dele continue entrando para encaixar nisso. Agora, se ele botar isso aqui como sendo o primeiro lugar, aqui no jogo, vai cair. Qual foi a seleção que nós fizemos? Nós fizemos que o preconceito que havia pela escolha sexual de alguma delas tinha que ser uma briga nossa, mas tinha que ser uma briga depois que a gente arrumasse aqui. Eu tinha que arrumar para mostrar isso. Se eu quisesse mostrar isso, eu não arrumava lá embaixo. Sim. Eu não tinha força para mostrar. A hora que o time ficou forte, todo mundo disse assim, opa, a gente está pegando em coisa que não tem a ver. Ela não pode ser medida por essa régua aqui. Tem que ser medida por onde elas estão, no futebol. E houve esse preconceito na época do feminino? Porra, eu tinha alguns jogos. Eu só joguei contra homens, né? A gente só joga aqui no Brasil. Era sub-17, perdendo. Comecei a me empatar e ganhar. Vamos jogar com a sub-20. Perdendo, empatando e ganhamos. E aí nós começamos a sair em alguns municípios para jogar contra time de homens da comunidade, né? E era muito engraçado quando você entrava, né? E xingavam de tudo, né? Xingavam de tudo. Agora, o barato é quando acabava o jogo, que a gente metia gol neles, aí quem saía embaixo de crítica eram eles. Perder para a mulher, perder para isso, perder para aquilo. Eles é que tinham que ouvir, a gente saía tranquilo ali. Nesse período da Jamaica, tinha uma história de que o pessoal, a torcida não sabia vaiar o adversário, é isso? Uhum. Como é que é isso? A Jamaica é um país turístico, né? Tem que receber bem o pessoal. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que o esporte número 1 de lá era o cricket, não era nem o atletismo. Talvez hoje o atletismo esteja... Na minha época, não. Era o cricket mesmo. E o cricket é aquele triângulozinho, né? Que o cara vem, joga uma bola e você tem
uma raquete longa para acertar a bola. Você aprendeu? Hein? Aprendeu a jogar? Dei umas batidinhas lá, mas não aprendi, não. Principalmente jogar a bola, é mais complicado. Os dedos rodando aqui não é mole, não. E você só pode reagir igual ao tênis, quando acabar a jogada. Você não incentiva o cara a fazer, você tem que ficar em silêncio, e aí saiu a jogada, você bate palma, exatamente como é no tênis. E eles torciam assim. Eles ficavam olhando o jogo, quando tinha uma caneta, adoravam caneta, lençol, era melhor do que um gol lá. E aí teve um jogo, e a gente conta isso no livro, né, que a minha filha do meio está lá no jogo, e teve um cara que bateu nela e falou em pátua para ela, né? Ela não entendeu muito, mas era para ela sentar e deixar ele ver o jogo, porque ela estava incomodando, pô. E aí ela quis brigar com o cara, e aí em casa eu dei um puxão de orelha nela. Você não pode falar o que você falou para o cara e tal. Mas aí dentro daquilo eu digo, opa, tem que escrever um artigo. Eu escrevi um artigo dizendo para eles que o futebol a gente joga junto, nós somos o 12º jogador. Você tem que jogar, você tem que vaiar. Mas como vaiar o adversário? Vai o adversário. O árbitro, então, o tempo todo é pressão nele. O árbitro nunca está certo. Pô. E nós só perdemos um jogo. Em 6 anos que eu estive lá, eu só perdi um jogo, que foi o primeiro, para os Estados Unidos. Depois nunca mais perdemos nenhum jogo. Lá dentro. Virou o The Office, o escritório nosso. Né? E a Copa? Copa de 98, né? Copa de 98. Eu tinha muita esperança de passar para outra fase. Porque a minha chave era Croácia, que eu sabia que se conseguisse jogar bem, o primeiro jogo a gente ganharia deles, que a Croácia ela embala. Todas as Copas do Mundo, ela vai e depois ela embala. Então era o primeiro jogo meu. O segundo é a Argentina, eu não tinha nenhuma esperança. Eu sabia que eu ia perder, só não sabia de quanto. O time da Argentina era time para brigar pelo título. E o outro era o Japão. O Japão eu fui 3 vezes ao Japão e até simular um hospital eu simulei. Eu falei para o intérprete, estou com uma dor aqui e tal, eu quero ir ao hospital. Queria saber como é que era no hospital. No Japão? No Japão. E conversando de universidade, saber como é que era, nas empresas. Eu só fui lá ver jogos Conhecer a cultura, e entender mesmo, né? a cultura. E o problema é o seguinte, o japonês ele não pode errar. Hoje em dia, talvez esteja um pouquinho melhor, porque tu vê os japoneses vestindo roupas diferentes. Naquela época era tudo cinza. Todo mundo quase de cinza, mesmo padrão. Então, você não podia fugir muito do padrão. Então, quem errava ali, quantos jovens se matavam, quantos industriais executivos se matavam porque erravam. Então, eu sabia que se eu apertasse eles muito, eles iam errar, errando a técnica deles ia cair, nós íamos ganhar o jogo. E ganhamos. O problema foi só a Croácia, que nós começamos bem o jogo, eles fizeram 1-0, nós empatamos em 1-1, acabou o primeiro tempo, a briga no vestiário deles foi um negócio absurdo, que eu botei um cara meu na porta do vestiário deles, que eu queria saber o que estava acontecendo, e ele veio e disse, olha, o pau quebrou lá, o negócio de então o segundo tempo é nosso. Mas logo no início do segundo tempo, o meu goleiro, que era excelente, ele tomou bola cruzada, o cara lá na ponta esquerda, cruzou para a área, a bola veio na direção do gol e ele ficou olhando, a bola pum, caiu ali 2-1. Depois fizeram 3-1, aí não deu mais para sair deles, tanto que eles foram no 3º lugar e deveriam ter chegado à final. Aquele jogo da França foi um escândalo, né? Deveriam ter Mas chegado. antes da Copa teve toda uma trajetória, uma formação de um time. E você andou até pelo Brasil jogando aqui também. E apanhou muito. O que a história é que eu coloquei para o presidente que a gente tinha que internacionalizar o time. Tínhamos que arrumar uma companhia aérea, uma companhia de alimentação, alugar uma casa para todo mundo. Nada lá. Nada. Tínhamos que botar uma casa para todos viverem juntos. Tínhamos que arrumar salário para todo mundo. Eu fiz o Adopt a Player e eu queria vir ao Brasil. E viemos ao Brasil. Nós fizemos 18 jogos. A primeira foi em 95. Janeiro de 95, fomos para Rio Claro, a prefeitura nos deu embaixo da arquibancada, dormimos ali em janeiro. Nossa. Imagina, sem ar-condicionado. Na sauna. Sem sauna. E eu dormindo com eles já. Eu trocava de roupa durante a noite, porque era molhado, encharcado. E aí
perde o primeiro 6-0, 5-0, 4-8. Não, jogando com times profissionais, mas jogava sempre com time reserva. Jogava. E aí, 17 jogos, perdemos 17. Faltava o 18º, eu digo, não vou perder esse jogo. Falei para o Walter Gama, lá de Rio Claro, Walter, arruma um jogo para a gente ganhar. Aí ele, aonde, Renildo? Interior de Minas. Quando? Domingo. Que horas? 8 da manhã começa o jogo, os árbitros vão no nosso ônibus, nós vamos levar os árbitros. E contra um time de fábrica. Nós vamos botar o nome da fábrica Futebol Clube. Na Jamaica ninguém vai saber que time é esse. Nós empatamos aos 47 do segundo tempo, 1-1 o jogo. Nem esse nós De ganhamos. pênalti, não. Não. E aí nós fomos fazer a análise do time, né? Nós dávamos 120 passes por jogo, sendo 70% dos passes errados. Ou seja, 30% de 120 são 36 passes em 90 minutos para ganhar um jogo. Não pode ganhar, pô. E ali era o primeiro ponto que a gente tinha que mudar o time. A gente tinha que fazer com que esse time tivesse a bola, que quem tem a bola tivesse 2, 3 opções de passe. Porque normalmente o pessoal senta a boca em quem tem a bola e faz o passe, errou o passe. Mas e às vezes quem dá a opção para ele? O cara às vezes se esconde atrás do outro e fica pedindo a bola, mas está atrás do outro. Você não tem como essa bola chegar nele. Então, a linha, as possibilidades do passe tinham que aumentar. Então, fomos trabalhando, e o nosso target era 600 passes, como foi a seleção brasileira em 94. Eu tinha um judeu esvi americano, que tinha como o cara que operava o software dele, o Ricketts Figueiredo, que era um americano que morou algum tempo no Brasil, e eu consegui com ele esse software. Então, a Jamaica em 94, que fazem agora de análise de desempenho, nós já fazíamos. Eu sabia, por exemplo, que quem mais fez passe para o Romário na Copa de 94 foi o Dunga. Então, se eu quero marcar o Romário, eu marco o Dunga. Eu já tiro a grande possibilidade. Quem dava o passe para o Dunga? Mauro Silva, na maioria dos passes. O Mauro Silva pegava a bola, o Dunga encostava, recebia e saía distribuindo. Então, se eu quero marcar o Romário, eu vou marcar o Mauro Silva e o Dunga. Eu vou trocar a rotina deles. Eles vão ter que arrumar outro jeito de a bola chegar. E eu fiz isso contra os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. Eric Naldo era o artilheiro deles, quem mais passava a bola era o John, e quem mais passava a bola para o John era o Caçambu. Não era Caçambu, Caçambu é um jogador iraniano que jogou comigo. Eu vou lembrar já. Que jogava. E do lado do quarto zagueiro, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco, jogava o Alex Lalas, Sim. que a técnica e saída de bola era horrorosa. Tudo isso me mostrava análise. O que eu fiz? Eu peguei o quarto zagueiro, marquei ele, marquei o John no meio-campo, esqueci o Eric e deixava a bola chegar no Alex. Quando chegava no Alex lá roubávamos a bola. Esse foi um ponto. Outro ponto que o software me mostrava é que o time dos Estados Unidos não marcava ninguém na marcação alta, sempre aqui embaixo, na média. Eu disse, bom, empate para mim é bom, não é? Então tá bom, vamos segurar a bola com o goleiro. Eu disse, Barrett, você vai dar pelo menos 40, 50 passes nesse jogo, porque a bola vai ficar rodando em você. E aí os Estados Unidos ficou assim, o que eu faço? O que eu faço? Aí o treinador disse, vai na frente marcar. Foram na frente marcar, mas o time não acompanhou, abriu o meio. Quando abriu o meio, o Theodore Whitmore recebia essa bola ali, e o Whitmore jogava muito, pô, é um bailarino jogando bola. Aí demos um passeio neles, né? Então, o fato de você ter medido, controlado, você melhorou. Então, o que eu falo sempre, qualquer negócio que você tenha, se você medir, controlar, você vai melhorar. Então, quanto é que eu ganho? Eu ganho 10 mil por mês. Você já mediu os teus gastos? Ah, medi. Onde é que eu posso cortar nos meus gastos? Onde é que eu posso melhorar no meu investimento? Eu vou melhorar. Então, nós começamos a saber que tínhamos 120, 160, 200 passes, 250, 300, estamos subindo. Eu vim aqui o segundo ano ao Brasil, o pessoal diz assim, pô, aí no segundo ano nós já jogamos em 97. 96 eu fui para Argentina. Em 97 eu vim aqui, mas aí já joguei com o profissional do Flamengo. Joguei contra o Flamengo lá em Goiânia, perdemos o jogo do Romário.
E aí eu comecei a ver que meu time já dava 400 passes, 450, eu vou chegar. Ganhou da fábrica. Aí já começou, e não era time de fábrica. Pegasse aquele time de fábrica, dava de 10, porra. Bom, você está aqui porque escapou de uma ameaça de morte na Jamaica? Teve isso, Soube cara. disso? Não. Teve isso. Eu tinha um jogador, o melhor jogador nosso, melhor jogador, Walter Boyd. Jogava aqui no Brasil. Pelo futebol dele, jogava. Mas era um cara que estava sempre deixando o grupo meio tenso, e às vezes no jogo tinha umas confusões. Aí teve uma convocação que ele chegou atrasado, na outra convocação ele se escondeu, não queria ir para jogar para o time dele. Aí eu cortei e disse, não vai mais. E aí, cara, foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Nós fomos jogar na Inglaterra um jogo amistoso, Queen's Park Rangers. Quando eu cheguei na Jamaica, estava o chefe da polícia, o ministro da defesa, todo mundo me esperando lá. Me chamaram e disse, ó, a partir de hoje você vai andar com a polícia secreta do primeiro-ministro. E eu disse para ele, não preciso, porque eu andava com Jesus Save, Jesus Salva, escrito na minha camisa. Eu digo, aqui está meu... Não, o primeiro-ministro disse que você tem que andar. E aí passei a andar 6 meses, a polícia, aonde eu ia, tinha os caras da polícia lá me esperando. Mas eu acabei levando ele para a Copa do Mundo. Acabei levando. Mas foi um período tenso, principalmente nesse dia. Nesse dia nós chegamos na Inglaterra, foi para um show de reggae. Nós já tínhamos classificado. Nós fomos para um show de reggae. Mas ele foi bem claro, você tem uma ameaça de morte? Tem, foi descoberto isso da comunidade dele. E o plano seria para jogar no dia que o Pelé esteve lá com o Santos. Nós fizemos um amistoso. Iam matar você. E nesse dia tinha um plano para me apagarem. O Chico Santos, que você deve ter conhecido, foi goleiro do América, do Botafogo, trabalhou na seleção, era meu assistente. E o Chico é muito parecido comigo e tinha bigode, um bigode grande igual o meu. No dia do jogo, quando eu chego lá, o Chico sem bigode. Eu disse, o que houve? Eu disse, porra, vai que me confundem, porra. E quando eu sentei no banco, a minha comissão técnica toda pro lado de lá, e eu aqui, digo, tá todo mundo com medo, porra. O atirador é bom, né? O atirador é bom, pô. Deve ser o mesmo que atirou no Trump, errou, pô. Acertar a orelha, pô. Incrível. Mas eu fiquei ali tranquilo. Não rolou? Tranquilo. Ah, não rolou nada. Como você chegou a encontrar com ele? Lógico, você o Jogo. Não, eu digo naquela época. Como é que foi o encontro? Perguntou para ele? O encontro foi querendo me matar? Não. No último jogo. Nós jogamos um jogo em Nova York contra o Caribe Elevens. Seleção do Caribe contra nós. Era a nossa despedida. A gente voltava para a Jamaica. E 3, 4 dias depois nós íamos para a França. E aí, 3, 4 dias não, minto. É mais tempo porque eu convoquei ele. E aí, quando eu chego no aeroporto, está ele lá no aeroporto. Aí veio uma senhora, tô vendo você falar com ele. Eu fui lá, falei com ele e tal. Ele embarcou no mesmo voo que a gente. Comprou uma passagem e embarcou. E aí, Homem-bomba. E aí... ele foi na minha cadeira, né? Que a gente, o presidente, eu, o secretário-geral, nós íamos de primeira classe. E aí ele foi lá, se ajoelhou assim, segurou meu braço, chorando, e disse, por favor, me convoca, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Não vou para você aprender a ser homem e tal. Nada por questão de morte, porque não era dele isso, né? Mas para ele aprender. E aí nós jogamos o jogo e saímos dali e, no hotel, assinar autógrafo depois do jogo. Ele sentou do meu lado. As pessoas iam mais nele do que em todos os outros jogadores. Eu e ele, nós éramos os dois caras naquele momento que eles vinham e ele assinando e chorando e falando para mim, não faça isso. E chorando, cara. Não vou. Naquela noite... tive uma reunião com a minha comissão técnica, falei para eles, olha, eu não vou convocar para a gente ensinar ele a ser homem, ele tem que crescer. 2 ou 3 jamaicanos, pô, não vou. Cara, coisa do Espírito Santo mesmo. Eu acordei, tomei meu café, fui no quarto, quando eu ia sair no quarto, alguma coisa me sacudiu e disse assim, você não é dono do país, nem da seleção. Eu, hein? Coisa estranha, porra. Aí eu rapidinho escrevi,
24 nomes, era para escolher 23. Eu escrevi os 24 nomes, os 23 que estavam comigo e mais o nome dele. E tirei 24 cópias, 23. E passei essa cópia na mão dos jogadores e disse para eles: marquem os 23 nomes para a gente ir para a Copa do Mundo. Só 2 jogadores não marcaram o nome dele. E os 2 vieram falar comigo, eram os 2 ingleses que tinham chegado depois que eu convoquei. Disse: pô, professor, não botei o nome dele. Se eu boto o nome dele, de repente você me tira. Os 2 falaram. Eu digo: fica tranquilo, porque eu não pedi que colocasse nome, eu não sabia quem estava. Mas eu sabia que o time todo queria ele convocado. Eu digo: pô, não sou eu que não vou. Se o time quer, ele vai, pô. O time quer, ele vai. É a mesma coisa, eu acho, que foi o Romário com o Filipão. Eu não acredito que tenha sido só o Filipão que disse assim: eu não quero o Romário, não vai, e acabou. E o time? Onde é que o time fica? Ali devia ter algum... Comenta aqui, comenta ali. Aí, por que eu digo que foi a mão de Deus ali? Porque no dia que eu cheguei para convocar, 3 ou 4 dias depois, convocar a seleção que iria, eu estou vendo os helicópteros do Exército sobrevoando a federação. Tinham 2 helicópteros. Olhei aquilo, coisa estranha, cara. Helicóptero aqui. O cara apontando para baixo. O que estão fazendo aqui? E fui lá. Aí convoquei a seleção. E o Walter Boyd. Nossa. Deixou por último ou não? Foi o último nome. Dá o suspense. O último nome, Walter Boyd. E aí, quando eu saí, acabou a conferência de imprensa, o presidente saiu, ainda dei muita entrevista, fui na sala dele, estava ele deitado com a gravata assim, ele sempre foi muito formal, sempre bem vestido. Capitão Horace Burrell, ele tinha sido capitão do Exército, então Capitão Burrell, eu digo: capitão, o que houve? Puxa, God is good, Deus é bom, Deus é bom. Eu digo: o que houve, capitão? Eles tinham ameaça de queimarem as minhas padarias se ele não fosse. Ele tinha muitas padarias lá, ficou milionário com padarias. Iam queimar as minhas padarias se o Walter Boyd não fosse convocado. Que loucura! Você não viu os helicópteros? O Exército estava todo aquartelado, porque se desse alguma confusão. Eu digo: mas você não me falou nada. Ele disse: eu nunca me meti no teu trabalho. Eu digo: capitão, mas podia ter alguém se machucando, sendo ferido. Isso era... Ele disse: o primeiro-ministro sabia disso? P.J. Patterson. Ele sabe, o Exército está aquartelado. Peguei meu carro, fui lá na casa do primeiro-ministro. Eu disse: olha, primeiro eu quero lhe agradecer, porque o senhor não se meteu no meu trabalho, eu lhe agradeço muito por isso. Mas o senhor é o chefe dessa nação. Podia morrer gente aqui. O senhor, pelo menos, tinha dito para mim assim: olha, faça o que você quiser, mas pense que pode morrer alguém, pô. Cara, agora foi muito difícil. Eu perdi alguns amigos que não acreditavam de que não houve interferência. Amigos me dizem assim: desculpe, fale o que você quiser, mas alguém deu um toque em você. Eu disse assim: Holy Spirit. E o que o cara achou? Ele não acreditou, porque ele ficou lá nos Estados Unidos. Ele conta a história, né, de que ligaram para ele: tá de palhaçada, tá. Ele não acreditava, até que o secretário-geral ligou para ele e disse: não, é verdade, você foi convocado mesmo. Ele não estava acreditando. E ele te ligou depois, logo disso? Não? Ligou, ele foi à Copa comigo. Há 25 anos agora eu fui lá, joguei e botei a camisa 10. Quando ele chegou, eu digo: bote outra camisa ou jogue no outro time. E 10 aqui sou eu, que ele sempre jogou com a 10, né? E aí jogamos contra, foi um divertimento ótimo, né? Te caçou em campo? Não, que nada, ficou meu amigo. Não teve problema nenhum, não. Tentei dar uma ajuda para ele e jogava muito ele. E ele foi bem na Copa? Jogava muito. Foi reserva, não foi titular. Ele perdeu espaço, mas não deu problema. Mas chegou a jogar? Jogou todos os jogos, entrou em todos os jogos. Todos os jogos ele entrou. Na sua passagem pela Jamaica, teve um episódio também com Jimmy Cliff. Esse é maravilhoso. O René faz stand-up comedy, sabia? Ah, é? Histórias,
Já foi ao teatro? É Tem uma muito história. legal. Já não foi ao muito teatro legal. também contar a história? Lá aqui? Aqui também. Não, lá eu fiz programa de rádio. Lá. De humor? Não. Músicas brasileiras. Músicas brasileiras. Não, o pai desse aqui é compositor famosíssimo. Olha, o Jimmy foi muito legal, porque nós íamos jogar contra Costa Rica, um amistoso. Aí eu estou descendo o estádio assim, para entrar no campo, aí no corredor assim, um cara grita, Coach. Quando eu olhei, Jimmy, o que você está fazendo aí, Jimmy? Ele fala português também, as filhas falam português, ele morou algum tempo aqui. Aí eu disse, desce aí, ele desceu. Pô, e aí, tudo bem? Batemos um papão, um cara fantástico. E aí dei meu treino e perguntei para ele, amanhã você vem? Eu venho, mas não tem ingresso. Peraí, pô. Chamei a menina lá da administração e digo, quantos você quer? Tem tuas filhas e tal? Eu arrumo ingresso para todo mundo aqui, VIP para ele, tudo, bota lá. Só que no dia do jogo, quando eu cheguei para o jogo, ele desceu, ele estava no VIP, era só descer a escada ali, batemos um papinho, eu fui lá no campo, o aquecimento, ele junto, tá tudo ótimo. Vou para o vestiário, dou as últimas instruções, quando eu volto, tá o Jimmy ali e o Jimmy senta no banco. Ele sentou no banco. E um dos trabalhos que eu tive na Jamaica foi acabar com isso, porque lá sentava... Todo mundo sentava no banco, queria sentar. Não, fora. Tirei todo mundo. E eu disse, cara, como é que eu vou tirar o Jimmy Cliff aqui e dizer para ele assim, sai daqui. Pô, vai ficar indelicado isso, eu não quero fazer isso com ele. Chamei o meu preparador físico, Alfredo Montes, e disse, Alfredo, assim que o juiz apitar, pega o time todo e pega o Jimmy Cliff e vai aquecer. Fica aquecendo lá atrás do gol. O Jimmy aqueceu 45 minutos, cara. E ele fazia os exercícios também, devagarzinho e tal. Aquecia lá. Aí fomos para o intervalo, disse, será que ele vai voltar para o banco, Alfredo? Alfredo assim, acho que não, porque ele estava um pouquinho cansado, cara. Ele não voltou, não, ele foi lá para o lugar dele. Sem banho. Jimmy Cliff, cara, que coisa, muito legal. Quer falar de música? Fiquei curioso. Que música? Vamos. Reggae. A sua música favorita? Não, você gosta de música? Eu nacional, né? gosto. Você usa música? Uso. No seu trabalho? Claro que eu uso. Acha que motiva Teatro de alguma também, forma? Também, claro. Todo, você tem que saber aquilo. Volto a falar, né? Dentro de nós temos um gerador interno de energia. Você tem que saber o que toca esse gerador que produz energia que faz o teu olho brilhar. E já tem uma coisa mais profunda, né? E tem algumas músicas que mexem, né? Vão mexer lá atrás, né? Então eu sempre peço, por exemplo, tem uma técnica que você faz que chama-se âncora, quando você quer se fortalecer. Por exemplo, quando vou a algum lugar que diz assim, caramba, eu estou aqui, pô, mole não, hein? Aí eu disparo a minha âncora. Eu faço pegando aqui e eu fecho os olhos e eu me lembro de coisas que eu já gravei da Jamaica e que me fizeram ser único. Eu disse, pô, se você fez isso lá, como é que você não faz aqui? Então, eu produzo uma quantidade de hormônios que me deixam fortes, eu me fortaleço. Então, a música tem muito isso, né? O que te lembra? Agora, tem outras músicas que te dão tristezas também. Muito embora tristeza, se você souber canalizar, também é uma energia que você pode ressignificar ela em cima disso. Agora, eu gosto muito. E lá eu sempre coloquei os cantores de reggae levando na concentração para dar palestra para os jogadores, para cantarem, fazer música o tempo todo. E em cada país que eu trabalhei, a música é a música local. Nunca coloquei a música brasileira no ônibus. Você falando, a gente percebe que você tem um carinho especial pela Jamaica, né? É. A sua própria ancoragem é da Jamaica. É da Jamaica. É da Jamaica. O que representa a Jamaica para você? Foi a vida, porque minhas filhas, nós fomos em 94. Renata é de 78, tinha 15 anos. Renata tinha 16 anos. 16. Bia tinha 14. Letícia 5 a menos. Letícia tinha 9. Então, elas viveram a Jamaica. Além disso, eu nunca permiti
que a minha família fosse aos jogos de futebol que eu trabalhei. Nunca permiti, nunca foram. Porque eu vi coisas no mundo árabe que eu disse, não é possível existir isso. Eu vi garotos de 6, 7 anos chorando copiosamente no arquibancada porque o pai estava perdendo o jogo. Eu vi amiguinhos das minhas filhas que eles tinham no horário do jogo ir para casa e eles iam rezar porque o pai ia jogar. Então, eles envolviam a profissão com a família. Eu digo, não, eu não quero isso para minha família. Porra, é uma profissão extremamente sofrida, né? Então, eu me lembro que uma vez nós fomos campeões, foi com o Al Rayyan. Eu fui campeão nacional lá, cheguei em casa, estou sentado com Fátima, conversando, entram as duas correndo. Oi, pai, tudo bem? Deu um beijo, estamos aqui com as amiguinhas e tal. Aí saíram de casa e voltaram. Pai, teve jogo hoje? Se teve, como é que foi? Nós ganhamos. Ah, que legal. Ah, por acaso fomos campeões também. Ah, você é nosso campeão, meu amigo. Foi embora. Não tinha envolvimento. Mas quando chegou na Jamaica, o presidente da federação disse assim, olha aqui os ingressos para a tua família. Obrigado, minha família não vejo. Ih, não faça isso. Vai ficar muito feio. Aqui na Jamaica vai ficar muito feio se a sua família não estiver juntos. Eles não vão entender que a sua família não te dá suporte. Como é que eles vão te dar suporte? Tá bem. Cheguei em casa e digo, olha aqui, ó, os ingressos para vocês. A festa... Todo mundo queria. Só que só ia Fátima e Letícia no VIP, que é o Royal Box. Elas queriam ir nas arquibancadas junto com os amigos. Aí eu tinha que arrumar as arquibancadas para elas e os amigos. Né? Ou seja, tu não pegou o brilho dos olhos delas, que queriam ir aos jogos. Pois é, não, mas nunca demonstraram isso. Foi só na Jamaica mesmo. E aí pintavam o rosto, virou um negócio fantástico. Então foi questão de vida. E eu comecei a me envolver muito com o país. Né? Uma vez me perguntaram como é que é uma Copa do Mundo cantar o hino nacional daquele país. Eu disse, para alguns treinadores deve ser nada, porque eles pegam a seleção já classificada, eles pegam 6 meses antes. Eu não. Eu peguei em 94 para classificar para 98. Eu tive que modificar todo o país, eu tive que mudar, brigar com a política, eu tive que ir nos 2 partidos, que é bipartidário lá, e é parlamentarismo, e quando eu fui na oposição, ele falou, o que é que você está fazendo aqui? Eu não te contratei, eu disse, nem o partido que está no poder me contratou. Quem me contratou foi a Jamaica, e eu preciso do senhor. Aí ele começou a rir e disse assim, o que você precisar, eu vou te ajudar. Gostei. E todas as vezes que nós precisamos de alguma coisa que era para votar no parlamento, ele votava com a gente, tivemos todo apoio. Então, foram muitas mudanças que nós tivemos lá. Teve greve lá por causa de combustíveis e eu me envolver naquilo de tentar arrumar a solução, porque bloquearam as ruas todas as ruas bloqueadas, e eu na federação trabalhando, todo mundo indo embora. Eu digo, o que é que houve? As ruas vão ser bloqueadas, vão tudo. Eu digo, eu tenho muito trabalho para fazer, vou continuar. E saí de lá, já escurecendo. Quando eu cheguei em determinado lugar, bloqueio, eu parei. Aí o pessoal veio e digo, rapaziada, eu tenho que ir para casa, pô. Aí, não, pô, mas tá tudo bloqueado. Mas eu não vou ficar aqui. Vocês vão me deixar aqui? Pô, abre isso aí, pô. Vamos ver se amanhã eu vou conversar lá com o ministro lá, quem sabe não resolve. Porque eles tinham aumentado a gasolina e no dia seguinte eles voltaram atrás, baixaram o preço da gasolina. Não porque eu falei, porque estava insustentável. Mas eu fui lá, me meti na história também de tentar resolver. Então, quando você vai à Copa do Mundo, que toca o hino, pô, está quase tocando o hino do teu país, né? Quase então, tocando. Você lançou o livro... das meninas, o dia em que as mulheres viraram a cabeça dos homens. Isso. E aí lança Do Caos ao Topo. Uma Odisseia Coxa Branca, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas já está no forno os sonhos impossíveis da Jamaica. Impossible Dreams, Sonhos Impossíveis. Que você conta toda essa trajetória. Eu conto toda essa trajetória. Desde a chegada dele aqui, veio me buscar, e que eu carreguei as malas dele, do presidente, tudo isso eu conto.
Porque quem me indicou foi o Manuel Spezin Neto. Sim, Bermuda. O Bermuda, que era da academia, que era do João Avelange, academia, né? Então, o Itamaraty vai ao Caribe e queria os votos do Caribe para sentar no Conselho de Segurança da ONU, né? Uma cadeira. E aí ofereceram cooperação técnica em qualquer um. E esse presidente, recém-chegado na federação, disse, opa, eu quero um técnico de futebol. 94, a gente campeão do mundo. Então, quando ele escreve para o Itamaraty, o Itamaraty manda essa carta para o João Avelange e para o Spezin. O Spezin disse René Simões. E ficou muito engraçado, porque eu não sou professa. Professa é quem tem doutorado. Eu não tenho doutorado. Eu tenho educação física mesmo. Eu sou teacher. Eu sou teacher. No inglês eu sou teacher. Mas lá eles só me chamavam de professa. Então, era uma coisa muito grande. Então, quando o Spezin me indica, eu digo, olha, eu não quero. Eu já conheço a Jamaica. A Jamaica é abaixo de 0 mesmo. É igual o carro do bobsled, né? Aí ele tirou meu nome, mas não avisou a eles lá. E aí, quando o presidente veio, o Spezin foi para a Coreia do Sul e ligou para mim. Eu tinha voltado do Catar. E ele disse, pô, René, será que você pega para mim, por favor, o presidente e o outro diretor lá? Ele, como é que eu vou reconhecer? Pô, são 2 pretos muito grandes, vão estar vestidos impecavelmente de terno e tudo. Bom, quando cheguei no aeroporto, não foi difícil, porque eles eram fortes mesmo, o Capitão Burel era muito forte. Eu digo, tudo bem, o senhor, o presidente da federação e tal, o professor Spezin pediu que eu viesse pegar. Tá bem. Saiu andando os 2 e largaram as malas, porra. Aí eu tive que pegar as malas, botar no carro, já aqui, né? Eu digo, porra, que cara. E o jeito dele falar, né? E aí no carro ele perguntou, o que é aquilo ali? O que é o outro? O que é o outro? Eu digo, ainda bem que eu disse que eu não queria ir para esse lugar, trabalhar com esse homem, não ia dar certo. Aí ele virou e disse assim, você conhece o Professa Simões? Aí eu falei, conheço. Aí ele me olhou assim, na cabeça dele passou o seguinte, se um motorista conhece o Professa Simões, esse cara deve ser famoso aberto aqui no Brasil. Né? E você sabe onde ele está? Eu digo, sei onde ele está. Onde é que ele está? Eu digo, sentado do seu lado. Porra, o cara gelou, cara. Ele não deu uma palavra da Avenida Brasil até a Copacabana, nós não deu mais nenhuma palavra. Ficou. Mas aí eu disse, agora eu vou à forra, vou dar uma pedrada nele. Cara. Perguntei para ele o que ele queria. Ele, eu quero ir para a Copa do Mundo. Eu digo, olha, eu vou escrever 10 pontos aqui, eu não garanto que você vai para a Copa. Agora, eu garanto que você não vai, se você não fizer isso. A seleção permanente, mesmo lugar, salários, comissão técnica, alimentação. Aí ele pegou aquele guardanapo e trocou. E tinham 4 nomes que ele ia entrevistar. Porque ele queria ex-jogador de futebol, treinador formado, tivesse trabalhado na seleção brasileira, falasse inglês e tivesse morado no exterior. Não era qualquer um que tinha isso, poucos tinham. Então, ele falou com 4 e de noite, como o Spezin não estava aqui, eu fiquei de levá-lo no plataforma para ver show das mulatas. Ficou louco lá, né? E aí, quando eu voltei, eu disse, e aí, tu já sabe quem é teu treinador? Eu disse, claro, eu sei o que é melhor para o meu país. Você é o meu treinador. Aí, esse cara é maluco. Aí foi rolando, Itamaraty entrou, pessoal acabou, deu certo. Mas quando ele foi embora, você levou as malas dele, não? Aí ele já estava sabendo com quem estava falando, ele já estava menorzinho, ele já não tinha 1,90 m e tanto que ele tinha, né? Ele já tinha. E qual foi a história desse livro? Esse livro aqui é muito... dedicatória. Tem. Eu ganhei quando foi lançado. Essa mala que me acompanha aqui, ó. O Sérgio do Bocado, um pouco de minha luta, sucesso. Mostra aqui, ó. Vou botar aqui na... Muita história, né? Essa é muito legal, rapaz. Porque eu conheci o Joel Malucelli, sim, que é do grupo J. Malucelli. J. Malucelli. Né? Acabou agora. E o treinador estava sendo treinador.
E eles estavam, na 5ª rodada, se não me engano, estavam a 1 ponto da zona de rebaixamento da B para C. Você imagina, em 2005, eles caíram para B. Em 2006, eles fizeram um primeiro turno excepcional. E aí, ponta cabeça no segundo turno, não classificou. Estava um caos lá, né? E naquela época você tinha 100% da televisão, caiu o primeiro ano 50%, segundo ano 25%, o outro ano 0%. Ia falir o clube, né? E aí o Joel Malucelli ligou lá para o presidente Giovanni Jonedes, e disse, pô, o René, que trabalhou na Jamaica, ele, pô, eu não sei nada desse cara, como é que eu vou convocar, tratar ele? Eu estou garantindo, pô, leva o cara. E aí fui. Fui lá, foi muito engraçado. O Giovanni Jonedes, porra, era um italiano, porra, foi secretário de Finanças, o cara, a cabeça, um advogado lá fantástico. E o primeiro jogo que nós fizemos contra o Remo, lá em Belém do Pará. E aí, o time, porra, ruim demais o nosso time. Você não via nada nele, no time, né? Mas ganhamos o jogo, 2-1. Um sopro de Deus assim, o Douglas deu um pombo sem asa do meio campo, a bola entrou 2-1, era para a gente ter perdido e ganhamos. Quando eu entrei no vestiário, eu falei para ele, presidente, esse time parece time do Rio de Janeiro, marca com o olho, não tem característica do Sul, pô. Esse time não tem transição ofensiva, não recompõe, esse time não triangula, esse time não sabe onde é o centro do jogo, a bola está ali, o cara está com o pé, não tem ninguém perto dele, pô, ninguém se ajusta e tal. E eu falando, e quando eu dei uma vírgula, ele disse assim, professor, se esse time tivesse tudo isso que o senhor está falando, o senhor acha que eu teria lhe contratado? Eu falo, toda palestra que eu dou, eu digo isso. Cara, se você vai para um lugar e você acha que tem muito trabalho para fazer, você está no lugar certo, pô. Senão você não seria contratado, né? E aí começamos. E foi muito interessante, porque você já leu, já viu a carta que eu escrevi para a torcida, né? Eu assisti 2 jogos, né? Eles tinham feito 4, 2 em casa, 2 fora, e o 2 em casa, com 10 minutos, o time já estava sendo vaiado. Todo mundo vaiado. Aí eu sentei, eu gosto muito de escrever, né? Escrevi para a torcida, né? Eu disse, olha, me desculpe, eu costumo sempre ver que a torcida ganha jogo, mas eu queria saber quando é que vocês aceitam que vocês perdem o jogo. Não estou falando que vocês que perdem o jogo, não, mas estou só perguntando. Com 5 minutos de vaiar um time, vocês acham que ajuda? E aí fui escrevendo para eles. O Sérgio Prosdóximo, que era dono da Prosdóximo, ficou muito meu amigo ele, né? Ele me pediu um almoço comigo, vem almoçar comigo, vem. Eu fui lá e disse, você assinou sua sentença de morte. Como é que você escreve uma carta dessa para a torcida? Eu digo, presidente, não tem outro jeito. Ou eles vão comprar a briga, ou eu tenho que ir embora mesmo, porque não tem nada o que fazer. Esse time vai demorar. E aí eu falei, olha, eu preciso de 1 mês de sorte e depois o trabalho entra. E tivemos. Começamos a ganhar. O segundo jogo nosso foi contra o Brasiliense no estádio, no Couto. E nós nunca tínhamos ganho do Brasiliense. E aí o primeiro tempo sai 1-0 para o Brasiliense, nós saímos, vestiário, parecia, se mosca estivesse ali, você ia escutar o barulho da mosca. Aquele silêncio, eu virei para eles, vocês perceberam uma coisa? Aí eles, o quê? Eu disse, nós não fomos vaiados. Nós estamos perdendo o jogo e a torcida não nos vaiou. É sinal que alguma coisa já mudou. Não é? Então está na hora de mudar aqui também. Nós temos agora que fazer a nossa parte. Vamos mudar? Pô, ganhamos de 2-1 o jogo, foi uma festa. E eu combinei com eles o seguinte, toda vez que acabar o jogo, nós vamos até a torcida. Tinha um lado mais forte, que é a torcida da Imperial. Nós vamos até a torcida, se nós ganharmos o jogo, para sermos celebrados. Se nós empatarmos, nós vamos lá dividir com eles. E se nós perdermos, nós vamos lá celebrá-los.
porque eles estão sempre lá. Fechado? Eu só perdi o último jogo que eu joguei em casa lá. Perdemos nenhum. Era o jogo do título, bastava ganhar do Marília e nós acabamos perdendo o jogo de 3-2. Fomos ser campeões lá. Mas era um caos, era um caos. Tinha um diretor de futebol lá que a cada jogo mandava 2, 3 embora. O Anderson Lima, que passou a ser meu capitão, estava na lista para ser mandado embora e ele tinha jogado na seleção sub-17 comigo. Era um baita jogador. Então, né? é mais fácil, você trabalhou com sheiks, com jamaicano e com dirigente brasileiro. Qual é o mais difícil? Todos são difíceis, depende, né? Eu tenho, até por acaso, se você entrar no meu LinkedIn, eu estou escrevendo as histórias que os presidentes me ensinaram, as lições que os presidentes me ensinaram, lições de coragem e de liderança. Eu já falei do OTD, da Portuguesa, falei do Nabi Abichedid e agora comecei a escrever uma do Ricardo Teixeira. Então, mostrando coisas. Vai ter a do Sheik também, vai ter da Jamaica, vai ter tudo isso. Cada um é um jeito, cara. Um jeito, é muita emoção misturada nisso, né? É muita emoção. Eu tive dirigente amador. O Giovanni Jonedes, cara, ficou meu amigo demais. E aí nós ganhamos o primeiro jogo, ganhamos o segundo jogo, empatamos o terceiro, perdemos o terceiro e empatamos, eu acho que o quarto jogo em casa contra o Gama. A gente já estava, eu não me lembro a sequência bem, até para abrir o livro aqui para ver. Mas a gente já estava numa posição dentro do G4. E aí nós empatamos contra o Gama. E o Gama, se eu não me engano, era o Roberto Cavallo, ele já estava com 6 empates, sei lá quantos empates. E eu sabia que ele botava todo mundo para frente e sufocava você. Eu digo, caramba, nós vamos ganhar bem isso. Porque a hora que, no intervalo, estava 1-0 para a gente, vamos arrebentar eles. A gente perdeu o gol e eles acabaram empatando. Quando eu desço no vestiário, vem entrando o presidente. Só que eu só trabalhei com presidentes grandes, né? O Giovanni também, Jonedes era grande pra caramba. E aí ele abriu o braço. Quando ele abriu o braço assim, eu disse, caramba, será que esse cara vai me dar um abraço? A gente empatando o jogo, que nada, cara. O que ele falou horrores, né? Quando ele falou horror, eu digo, agora ele vai conhecer onde é que eu nasci, em Cavalcante, no pé do morro. Aí eu paguei geral para ele, teve gente entrando para separar, foi um caos. E aí eu fui para o vestiário, comecei, e aí ele veio mais calmo, né? Nós vamos jantar, eu não quero jantar contigo, vamos jantar nada, pô, quero saber de você e tal. E eu resolvi, dei a entrevista, mas fui para casa e disse, bom, se eu estou nessa zona no G4, o cara falar isso, se eu perder, ele me bate, pô. E aí, vou me demitir. Aí, de manhã cedo, liguei para ele, desculpe, tal, eu estou me indo embora, estou me demitindo e tal. Mas, se fosse por causa daquilo, eu te peço desculpa, não sei o quê, não devia ter feito, não vou. Mas aí entrou um diretor lá que colocou tudo no lugar direitinho e ficou tudo bem. Ficou tudo bem, eu acabei ficando e a gente foi. E esse cara, porra, ia fazer comida para mim, ia comer na casa dele. Um dia eu estou com o meu tênis desamarrado, ele abaixou para amarrar meu tênis. O presidente, pelo amor de Deus, não, peraí, amarrou meu tênis. Um cara sensacional. Agora, é aqui na pele, cara, porque o presidente, quando sai dali, a torcida está esperando ele. A mulher dele sofre, o filho sofre, todo mundo sofre. Então, quem trabalha no futebol, é por isso que eu nunca deixei a minha família. Porque é muito sofrimento, cara. Não é fácil. Os presidentes de clube sofrem muito, pô. Eu quero voltar num assunto que você falou, comentou agora há pouco, dessa união que você teve do time com a torcida, né? De você ir lá e celebrar tanto a derrota quanto a vitória. A gente percebe que hoje existe um distanciamento. Até então existia um distanciamento cada vez maior entre torcida e jogadores, né? Eu me lembro de ter visto isso recentemente no Flamengo de 19, que o Jesus pedia sempre para os jogadores irem
celebrar, cumprimentar a torcida. Mas talvez falte um pouco dessa Nem eu união, acho né? que hoje em dia está tendo mais do que tinha, sabia? Tá, os jogadores estão indo lá, na torcida. Faz uma E eu diferença. tenho visto totalmente. O torcedor tem que se sentir, e aí eu tenho um misto aí que eu sempre fico. Quando o torcedor vai levar um time, faz um Aeroflá, um Aero-Botafogo, Aeroflu, Aero-Corinthians, todo mundo acha fantástico quando ele vai. Mas quando ele vai receber lá para pau quebrar, porque perdeu, todo mundo diz, vagabundo, não tem o que fazer. Então ele não tem o que fazer nos dois momentos. Ele é torcedor. Então, quando fazem a crítica, eu sempre penso o seguinte, vamos ser coerentes, pô. Se o cara vai lá na hora da festa, na hora da tristeza, ele não pode ir, ele é vagabundo, ele tem que trabalhar, esses marginais. Agora, tem marginais metidos nisso? Tem marginais metidos nisso. Agora, tem muita gente que sofre porque é a vida dele isso? Tem muita gente que sofre. Eles têm o direito de entrar no centro de treinamento para bater, brigar com alguém? Não tem nenhum desse direito. Agora, que tem que entender que eles sofrem, e sofrem mesmo, é verdade. É verdade. Jarbas Soares, ele é o presidente da Associação dos Promotores do Brasil e mais alguma coisa. Eu mediei uma mesa na Fundação Getúlio Vargas há 15 dias atrás e ele era palestrante lá também. Para dizer tudo que ele era, é grande. Gente, é muita coisa aqui, o homem. Você sabe qual foi a primeira coisa que ele é promotor, né? Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? Olha, eu quero avisar que eu sou galo. Não existe nenhum título que o Renê falou aí que supere o prazer e o orgulho que eu tenho de ser torcedor do Galo. Por favor, vamos falar tudo, mas não falo mal do Galo. Então, a gente entende. O cara tá numa faixa lá em cima, cara. Eu passei a acompanhar ele e tu vê as comemorações, os lugares que eles estão. Mas o orgulho dele é ser Galo. Ele foi tá aí no Instagram dele, todo mundo de terno, não sei o quê, e ele com a camisa do Atlético, cara. Então, para a gente entender, o Godot, casado, Luiz Alberto, casado com minha filha, o pai dele era general, 5 estrelas. E eu estava no Catar ainda, eu vi, você tem que ir lá com meu pai e tal. Fui ver um jogo do Vasco lá com ele, não consegui ver o jogo. Eu não consegui ver. Eu digo, meu Deus do céu, esse cara é general, 5 estrelas. Olha esse cara. O comportamento dele na frente da televisão, eu não consegui. Algum torcedor já te pegou de jeito? Você tem alguma história com torcedor? De pedido, de escala fulano? Sempre pega. Tem uma ótima que foi nessa aqui, ó, com o Keirson. Keirson, que depois Palmeiras, Barcelona. O Keirson era garoto, subiu junto com o Marlos, junto com o Henrique. Então, subiram e nego bota o Keirson. Calma, tem que amadurecer o Keirson. Aí eu botava um pouquinho. Um dia eu entro num restaurante, um cara vira para mim e diz assim, é um absurdo, consigo entender qual é a tua lógica. E eu com Fátima, né? Desagradável a beça. Aí eu, não consigo entender a tua lógica. Por que você não bota o Keirson para jogar, Aí eu disse, um dia você vai entender. Saí. Chego no meio do corredor, chega um camarada, vira para mim e diz assim, professor, eu não consigo entender por que você às vezes bota o Keirson para jogar. O cara não está pronto ainda, professor. Jogo para. Moço, senta lá. Ela sentou, peguei ele no braço, vem aqui comigo. Aí juntei os dois e disse, ele não entende, ele não quer que eu coloque, você quer que eu coloque. Discutam vocês dois. Se chegarem a uma conclusão, eu estou lá no fundo, vem falar comigo. Porque não tem jeito, é a torcida, cara. Cada um vai ter. Porque o torcedor tem suas preferências, o jornalista tem suas preferências, o dirigente tem suas preferências, os familiares têm suas preferências, o treinador tem suas teimosias.
é preferência, o outro é teimosia. Não é, A pô. diferença é que o treinador está no dia a dia, né? E sabe o que está acontecendo no Não, é treinamento. porque ninguém diz que é né? preferência, diz que é teimosia. O cara é teimoso, não bota fulano. O cara é teimoso, tira fulano. Né? Estamos vendo o Tite aí, pô. Olha o Tite. Pô, o Tite é retranqueiro, pô. Só quer ganhar de 1-0. Agora estou reclamando porque o time se mandou porque estava ganhando de 1-0. Por que não segurou o time? É louco, cara. É futebol. Não tem... É emoção o tempo todo. É emoção o tempo todo. Então, você tem que pensar nisso. E aqui foi emoção o tempo todo, cara. O tempo todo. Eu fiz uma pesquisa sobre você na história do stand-up comedy. Os 2 jogadores que você teve na seleção sub-23 do Irã. Quem é? É o Merda Poladi Aham. e o Peidaí. Estou esquecendo o primeiro nome. Peidaí. Mahmoud. Mahmoud Peidaí e o Merda Poladi. O Merda Poladi Situação, é hein? engraçado. Jogava bem ou era... Não, teve aqui. Ou era O Merda jogou aqui a Copa do Mundo. Veio a Copa mesmo? do Mundo. Você chamava ele de quê? Merda. E o Merda. outro? Peidaí. Pra ele não diziam nada, né? Isso só foi engraçado para minha sobrinha Cláudia, né, que é casada com esse filho do general o Luiz Alberto, que a gente chama de Godot, e a pequenininha, quando eu contei os nomes, né, de vez em quando ela soltava lá, que merda, que merda. Que isso, menino? Não, é o jogador do tio Renê. É o jogador do tio Renê. Mas quando merda fazia uma merda, que merda que dava? Ficava difícil. Nós temos uma história da Tunísia. Nós fomos jogar na Tunísia. No Irã, eu tinha 2 intérpretes. Eu tinha um que era para dentro de campo, Amin. O Amin falava português, teve aqui um pouquinho. Então, no jogo, no treino, eu queria o Amin, que aí facilitava, né? E na entrevista eu tinha um que falava inglês. Ele falava Farsi e inglês. Eu falava inglês, ele traduzia para o Farsi. E por que eu queria isso? Porque de vez em quando ele traduzia alguma coisa errada e alguém lá, jornalista, não foi isso que ele falou, não. No inglês ele falou isso, aí tinha a tradução. Então ficava bom. Se fosse o de português, ninguém ia saber o que eu estava falando. Então a gente vai jogar contra a Tunísia e meio tempo o Golamin estava jogando e o Merda estava no banco. E aí... Por razões óbvias? No intervalo, a gente faz aquilo, faz sempre. Pô, Golamin, foi bem, foi legal, jogou bem, mas... eu estou tirando você agora, estou colocando Merda. Aí acabei de falar, fui no banheiro, o time entrou, e a sorte é que o banco de reserva ficava do outro lado do túnel, então eu tive que atravessar o campo. Quando eu atravessei o campo, que eu olhei, estava o Merda e o Golamin juntos, lá na saída de bola. Aí eu chamei o Amir, vem cá, conta quantos jogadores tem. Ih, tem 12. Eu digo, claro. Por que o Golamin está aqui dentro? Ué, você até elogiou o Golamin. Eu elogiei, mas eu disse depois que ele ia sair, que eu estava colocando Merda. Ah, é? Golamin, vem cá. Aí explicamos, o Golamin saiu e foi embora. Quer dizer que trocar o Golamin para o Merda não dá certo, cara. E o Peidaí, ele jogava de quê, o Merda? O Merda era centroavante, às vezes jogava pela ponta, e o Peidaí fazia um cabeça de área e um lateral. Ele amarelava o Peidaí, não? Ei? Ele amarelava? Não, é isso mesmo. Nessas suas histórias, você deve ter história curiosa e engraçada também, né? Qual a que te marcou mais? Você tinha algum jogador que tirava você do sério? Não, teve um que fez uma... Eu normalmente, eu sempre digo para o jogador o seguinte, eu estou perto, próximo, mas não sou um de vocês. Não confundam. Sempre isso, mas sempre muito perto, conversando muito com eles, mas não admitia alguns tipos de brincadeira, eu não admitia. Mas teve uma que esse cara foi fantástico. E dirigindo a seleção da Jamaica, nós fomos jogar com a Costa Rica, lá na Costa Rica. A Costa Rica agora está tudo moderno. Quando eu trabalhei lá, já tinham reformado o aeroporto, está lindo. Mas era o antigo, você passava na imigração e descia
talvez uns 50, 60 degraus. Não sei te dizer quanto, mas era muita coisa. E lá embaixo estavam as malas. Estava o carrossel lá com as malas. E como a gente estava levando um médico, pela primeira vez estava indo, um médico nigeriano, que trabalhava na Jamaica, passou a trabalhar na seleção. Ele foi, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou ser o último a sair daqui, porque tinha que preencher uma visa. Você preenchia uma visa, eu preenchi para ele e tudo. E ele entregou, ele passou. Ele passou, eu digo, bom, agora estou tranquilo, posso passar. Passei. Estou descendo as escadas, quando cheguei na metade da escada, eu escuto aquilo. Mr. Simões, please, volte à imigração. Aí, porra, lá, não sei quantos degraus eu tinha descido, bastante. Subi, cheguei lá na imigração, disse, vocês me chamaram. Imaginei, deu problema na hora do cara revisar o papel, alguma coisa lá. Olha, vocês me... Não, nós não lhe chamamos aqui. Como não me chamaram? Acabei de escutar. Não lhe chamamos. Eu descendo. Cheguei lá no meio. Mr. Simões, please, again. De novo. Aí, porra, subi eu de novo. Quando cheguei lá, o cara, não lhe chamei. Pô, mas eu escuto. Eu digo, aí tem, cara, aí tem. Aí fui descendo bem devagar e estou vendo um jogador atrás de uma coluna. Eu digo, Altimor Butler. Aí fui, falei nada, desci, ele não falou mais, peguei a mala, todo mundo pegou, foi embora. Eu fui lá, tinha um raio do microfone lá, cara. Foi ele que fez, eu digo, eu mato esse cara. No dia seguinte, aquecemos, ele não era titular era o Theodore Whitmore, chamei o Alfredo, sempre o Alfredo, assim que começar o jogo, tu vai pegar o Butler e vai dizer para ele que o Theodore está com problema na perna e aquece esse cara vai aquecer 90 minutos e não vai entrar no jogo, Alfredo, pega o cara. Aí lá foi ele, pegou o Altimor Blatter, está aquecendo, não deu 20 minutos, sei lá, 25, o Theodore tomou uma cacetada no tornozelo que não conseguiu voltar. Eu tive que botar o Butler para jogar. Aí lá foi lá, jogou e tal. Quando acabou, no hotel chegamos, eu digo, senta aí. Vou dizer uma coisa para você. Nunca mais faça isso, porque você não vai voltar para a seleção. Mas foi engraçado pra cacete, eu falei para ele. Vai passar dessa vez porque foi engraçado. Mas aqui no Brasil tem muito armador, né? Tem demais, porra. Você teve algum bad boy pela frente? Não. Preguiçoso? Não tive bad boy. Trabalhei com... Todo mundo reclama do Carlos Alberto. Zero de problema com o Carlos Alberto. O quê? Do Fluminense? Fluminense. Primeiro treino dele no Bahia. Primeira bola, ele gritou, falta, eu digo, segue o jogo. Aí na outra bola, falta, eu digo, segue o jogo. Na terceira bola, foi falta, não viu? Eu digo, segue o treino. Porque eu que gosto de apitar o meu treino, não deixo o outro, não. Aí quando acabou o treino, ele veio falar comigo. Pô, eu achei que você ia se aborrecer comigo, que eu falei, digo, Carlinhos, nós jamais vamos nos aborrecer. Aqui é muito claro quem manda e quem vai obedecer, não tem essa possibilidade. Aí ele fez assim, porra, meu amigo, quando me encontra, tem que ver, cara. Zero de problema. Sempre deixei muito claro. Tive problema de tirar um jogador, eu não me lembro o nome dele, encontrei com ele depois no Figueirense, no Santa Cruz. Estavam jogando contra o Juventude, 5 minutos, 1-0 Juventude, 10 minutos, pênalti a favor do Juventude, o nosso goleiro pegou, 15 minutos, bola na trave, Juventude dando passeio, eu em casa. Eu digo, meu Deus do céu, lá no Arruda, eu digo, vou tomar uma goleada aí. Aí peguei o centroavante, tirei o centroavante, enfiei, se eu não me engano, um segundo lateral direito para fechar o lado que estava forte dele. Tirei, pô, o cara saiu. Nessas horas, o que eu faço? Eu nem olho, eu estou dando instrução para alguém. Ele saiu, entrou no vestiário, quebrou o vestiário todo. No dia seguinte, tivemos que mandar embora. Eu digo, aí não dá, pô. Que você fez, não dá. Porque eu já fiz isso. Eu acho que o treinador não tem que esperar esse tempo todo, né? Eu fiz com o Diego Jardel isso. Flamengo e Botafogo, eu no Botafogo, em 2015. Flamengo me dando um vareio pelo lado direito deles, esquerdo meu. E eu, porra,
Jardel chega um pouquinho mais para lá, vamos botar para cá e puxa fulano, vê o William Arão, e não dava jeito, cara. Ele vou ser massacrado. Com 18 minutos eu tirei o Jardel e botei um... Com 18 minutos? 18 minutos. Eu tirei o Jardel e botei um outro lá e nós ganhamos o jogo, 1-0. Aquele jogo do Santa Cruz, nós ganhamos o jogo também, 2-1. 2-1. E esse jogo nós ganhamos de 1-0. Óbvio que o assessor de imprensa dele escreveu só coisa bonita para mim, né? O mínimo é que eu era mau caráter para fazer isso com 18 minutos. E aí, quando chegou no dia seguinte, eu chamei o Diogo Jardel lá na minha sala e disse assim, cara, como é que você está? Não, tudo bem. Que tudo bem? Tu deve estar louco, deve estar querendo me matar, pô. Te tirei com 18 minutos, cara. Aí ele, professor, pô. E digo, e quem é que passou vergonha? Eu ou você? Aí ele falou, claro que fui eu. Eu digo, não, quem passou vergonha fui eu. Porque o time do Flamengo era exatamente o mesmo time que jogou o jogo passado. Eu sabia e falei para vocês. Então, quem pensou o jogo errado? Eu pensei o jogo errado. Porque se o time do Flamengo era o mesmo time que vai fazer a mesma coisa, o que eu botei em campo, eu errei. Não foi você. Eu errei. Só que eu tive a humildade de aceitar o meu erro e corrigir o erro e não deixar passar isso. Ele, pô, professor, eu não tinha pensado nisso. Eu digo, então, não fica aborrecido comigo, não, porque eu não posso pensar só em você. Eu tenho que pensar no time tudo. E ali seria muita molecagem minha, tá vendo que está errado, deixar para corrigir só no intervalo. Não é isso. Essa é uma pergunta que eu faço no curso de treinador e todo mundo diz assim, não, vai queimar o cara. Não, você trabalha com um grupo de 30 jogadores. Por causa de um, você vai deixar o trabalho... E mais uma nação inteira de torcida, né? E tem tudo isso. Isso me faz lembrar o 7-1, né? Aqui tem uma também, um jogo contra, acho que era São Caetano. Estávamos jogando contra o São Caetano e a gente não conseguia, precisava ganhar o jogo para continuar liderando o campeonato. Eu chamei o Túlio Souza, que veio aqui para o Botafogo depois. Túlio, tá vendo ali, ó? Naquele espaço do Kaique, o Kaique tem que entrar ali por trás do lateral, entre o lateral e o quarto zagueiro, ali tem um espaço para a gente ganhar o jogo. Olha, eu vou tentar corrigir isso no intervalo. Se eu não conseguir, com 10, 15 minutos do segundo tempo, eu vou colocar você. Legal? Entendeu o que eu quero? Entendi, professor. Então tá bom. Foi para o intervalo, Kaique, preciso que faça isso. 5 minutos de jogo. Pênalti para o Curitiba. Quem foi bater o pênalti? Kaique. Perdeu o pênalti. Como é que vai tirar? Ao perder o pênalti, conclusão, a torcida, o que ele já não estava fazendo, menos fez ainda. Aos 15 eu chamei o Túlio. Túlio, professor, o senhor não vai tirar o Kaique? Eu vou tirar o Kaique. Mas, vou tirar ele sim. Eu já tinha dito para você, pode ir lá e entrar no lugar dele. Entrou, o cara saiu embaixo de vaia, né? Vaia. Ganhamos o jogo 2-0. 2-0. No dia seguinte, o Kaique bateu na porta da minha sala. Posso falar contigo? Eu digo, claro, entra aí. Apagou geral para mim. O mínimo que ele me chamou é que eu era bonito. O mínimo. Esse era o treinador que eu mais gostava, mas agora já vi que, não posso confiar. E e eu deixei ele falar. Quando deu uma vírgula, eu disse assim, só um instantinho, chame o Túlio Souza para mim. Aí chamaram o Túlio Souza. Túlio, fala para ele aqui o que foi a história. O Túlio contou tudo. Dá um abraço no Túlio, que ele foi teu amigo. Não queria que você saísse. Foi legal pra cacete. Mas, eu não posso pensar em você. Eu tenho que pensar no grupo. E, ao pensar no grupo, às vezes, a gente... alguém se queima um pouquinho, mas eu tenho que ser correto com o grupo, não é só com você. Ele, não tinha pensado nisso, professor. Me ajudou, cara. Tinha que ver. Ficou mais colado comigo do que antes, depois disso. Você já se arrependeu de alguma coisa que fez no futebol? Claro. Como é que não vai se arrepender? Eu perdi o campeonato do mundo em 1989 na Arábia Saudita. O meu time era só Carlos Germano, Cássio, Edson, Rogério, Leonardo, Moacir, Sérgio Gil, Bismarck, Marcelo Henrique, Sony Anderson. Era um timaço. E o time de Portugal era um time. E nós passamos brincando.
3-0, 4, 5. Perdeu por quê? Porque eu achei que estava ganho. Porque eu escutei um treinador brasileiro que morava lá dizer para mim, ó, o time de Portugal é uma porcaria. Porcaria. Eu não fui ver o vídeo de Portugal. Eu não vi o vídeo. Porque eu acreditei nele. E Portugal tinha perdido para a Arábia Saudita, tinha empatado com a Colômbia, classificou na Bacia das Almas para semifinal. Para semifinal. E aí eu disse, nem vou ver esse time, pô. Meu time vai atropelar. Conclusão, porra, tinham coisas que era preciso. O meu time, eu sempre faço, antes do jogo, um trabalho tático com eles nos quadros e depois música. Eu comprei, o Carlos Germano tocava violão, eu comprei um violão na Arábia Saudita. Todo dia, de noite, depois de jantar, a gente fazia uma rodinha. Fazia uma rodinha legal. Tá? Nesse dia, o Carlos Alberto Parreira foi me visitar, porque ele trabalhava na seleção da Arábia Saudita. Eu não fiz a reunião com os jogadores, eu não fui para a rodinha da música, eu mudei meu comportamento. Como eu mudei o meu comportamento, os jogadores disseram assim, tá ganho já. Perdemos o jogo. Culpa minha. Culpa minha. São lições, né? Lições, claro, aprendizados. Eu queria só voltar numa coisa que a gente... Para encerrar. Não, é rápido. Pronto que é rápido. Que a gente começou a falar lá atrás da seleção feminina. E tem um caso de que não podia treinar na Granja Comari, é verdade? Na Granja, na sala de musculação. Nós chegamos e aí eu sempre faço treinamento em sala com elas e desceu com o preparador físico, era o primeiro dia, ia fazer um trabalho de musculação, avaliação. Aí quando eu desci, elas estavam paradas em frente à sala de musculação. E aí eu falei, o que houve aí? O Gladstone Ananias, que era o preparador físico, assim... o rapaz falou aí que essa sala é só para a seleção principal do Brasil. Aí eu digo, então pode abrir, porque aqui é a seleção principal de mulheres do Brasil. Abre a porta ou eu arrombo. Se você não abrir, eu arrombo. Aí ele parou, falou no telefone com alguém, foi lá, abriu. Quando elas entraram, amigo, elas eram grandes. Cada uma estava com 2 metros e tanto de altura. Imagina, foram trabalhar na sala que trabalhou Ronaldinho, Romário, Bebeto, Cafu. Então, estavam ali gigantes, né? É o que eu falo sempre, o líder tem que correr riscos, porque eu corri um risco. Porque se o cara não abre, eu ia botar o pé na porta e ia arrombar. Eu não sei o que ia acontecer com a CBF, né? Se os caras iam me mandar embora. Contratamos um maluco, né, porra? Esgotei a minha, pronto. Obrigado, hein? Muito bom. Renê, Valeu mesmo. obrigado. Parabéns. Adorei. Aí. A bolinha é minha, tá? A bola é sua. Acho que eu vou pedir para você autografar uma bolinha. Legal, legal. Vamos lá. Tem uma do Guga. Cadê a Eu vou ter uma do Renê. Então já autografa logo aí, ó. Vou botar uma coisa aqui que eu boto em todas e você vai gostar, que eu tenho certeza. E você se inscreva, curta, compartilhe, assista os outros vídeos, que a gente tem um monte de vídeo legal. Jesus te ama, é verdade. Obrigado, querido. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.